Hoje a gente vai conversar sobre um tema relativamente polêmico. Vou contar para vocês o que de fato acontece nos primeiros 30 dias na cirurgia. A gente vai conversar sobre o período de pós-operatório. A grande maioria das pacientes chega no consultório sem saber exatamente o que é um pós-operatório e o que vai acontecer com o corpo dessa paciente nesse período. Então esse vídeo é para você que vai operar, que está se organizando, que está pensando em fazer uma cirurgia, se informar e saber exatamente quais são as fases que você vai passar. E hoje a gente vai conversar sobre o pós-operatório. Primeiro de tudo, o pós-operatório ele tem 3 fases, e essas 3 fases elas são extremamente importantes. A primeira fase é a fase inflamatória, que é quando você está no pós-operatório imediato e nos primeiros dias depois da cirurgia, que é o período em que o seu corpo começa a reagir, ao trauma cirúrgico. A gente sabe que toda cirurgia ela é considerada um trauma, porque você corta, você traumatiza os tecidos, você dá ponto, enfim, faz uma série de alterações ali na anatomia e o teu corpo vai ter uma reação a isso. É como se você tivesse, digamos assim, passando por uma fase de recuperação depois de um processo. Esses primeiros dias, eles são extremamente, digamos assim, complexos, porque a grande maioria das pacientes não espera esse período de recuperação. A gente ainda tem aquela falsa ideia de que a cirurgia tem que ser perfeita e tudo, e que a paciente não vai sentir dor, e absolutamente nada disso é verdade. A grande verdade é que você vai conviver com uma inflamação. Essa inflamação inicialmente vai incomodar você em algumas posições, você vai sentir dor, você vai sentir alguns sintomas indesejados, você vai sentir uma fraqueza, e tudo isso, com o passar dos dias, vai melhorando, vai aliviando. Porém, você tem que estar com repouso adequado, com medicações adequadas, fazendo as drenagens do pós-operatório, seguindo todas as orientações médicas para tentar minimizar o máximo possível o impacto dessa primeira fase. A segunda fase é a fase proliferativa, também conhecida como fase de organização. A gente fala que essa fase de organização ela começa ali nas terceira ou quarta semana mais ou menos do pós-operatório e ela se estende por um longo período. É nesse momento que o seu corpo começa, a se reorganizar. Ele vai começar a cicatrizar os tecidos, ele vai começar a controlar os edemas, ele vai começar a ter ali aquele processo, aquela arquitetura para te entregar o resultado final da sua cirurgia. No processo da fase proliferativa, é onde começa as primeiras dúvidas das pacientes. As pacientes elas têm uma ansiedade muito grande acerca de quando elas vão conseguir ver o resultado da cirurgia delas. E nesse primeiro momento, tanto na fase inflamatória quanto na fase proliferativa, o corpo passa por muitas mudanças. Você vai começar a perceber os roxos, vai ter muito edema, vai inchar, vai desinchar. O edema ele pode ser maior de um lado, pode ser maior de outro lado, faz com que as coisas fiquem assimétricas, fiquem diferentes. E isso tudo tem um impacto visual negativo na paciente, porque ela olha no espelho e não consegue ver o resultado que ela almejava. Esse é o que a gente costuma falar de fase do arrependimento, que a paciente se arrepende de ter feito a cirurgia, que a paciente tem um pouco de ansiedade, que a paciente não sabe como é que vai ficar o resultado dela. E é nesse momento que você tem que estabelecer uma boa relação com o seu cirurgião, uma relação de confiança, uma relação de cuidado, uma relação de calma, porque você vai ter que enfrentar esse processo e o resultado vai aparecer. Porém, ele não é uma coisa instantânea, ele não é uma coisa imediata. E esse processo é um processo relativamente crítico, principalmente dentro do consultório de pós-operatório. A terceira fase é o que a gente chama de fase de remodelamento, ela é uma fase mais tardia, é quando os seus edemas começam a regredir, quando o seu corpo começa a ganhar forma e você já começa a ficar mais feliz, porque ali você enxerga uma parte do processo, uma parte do seu resultado final de pós-operatório. Essa fase é a fase que você volta a ter outros desejos de cirurgias futuras. Eu brinco com as minhas pacientes que a maioria delas falam o seguinte: nos primeiros 30 dias elas nunca mais vão ser operadas na vida. Elas falam que se arrepende, que não quer mais fazer cirurgia, etc, etc. Depois dos primeiros 30 dias, 60 dias, ela já começa a perguntar: doutor, quando é que a gente vai fazer a próxima? Por quê? Porque ali ela já começa a enxergar, começa a ficar mais otimista com o resultado
e tudo aquilo que a gente passou de impressão para ela nos primeiros dias, aquela confiança, aquela calma, né, aquela paciência que ela tem que ter, ela começa a ver que valeu a pena e ela começa a enxergar o resultado dela ali, começa a ficar mais feliz e mais animada com o processo. Isso sim, né, o que a gente fala que é a fase mais tranquila depois do pós-operatório, porque você não tem mais tanto roxo, você não convive mais com dores, você já começa a adquirir uma postura, começa a ver as coisas tomando forma, e isso vai deixando a paciente mais animada, é quando ela começa ali a fazer as atividades diárias, né, a voltar para a academia, voltar para uma caminhada, voltar para o trabalho, enfim, são os momentos que você começa a realmente valorizar o processo cirúrgico como um todo. Então, para recapitular, pessoal, a gente falou das 3 fases, as 3 fases são importantes, e o meu conselho para você que está assistindo esse vídeo, que vai ser paciente, é converse abertamente com o seu cirurgião, tire todas as dúvidas que você tem, se você vai ficar com dreno, para que serve o dreno, se vai ficar roxo, se tem pomada para passar no roxo, como vão ser os curativos, como vai ser a retirada de pontos, se vai precisar tirar ponto, se não vai precisar tirar ponto. Porque quanto mais informada você está, menos ansiosa você fica no processo de pós-operatório. E é importante sempre escolher o cirurgião baseado, claro, nos resultados, baseado na competência técnica, baseado na segurança e principalmente aquele sexto sentido que vocês têm. Eu sempre falo para as minhas pacientes que elas ou vão operar comigo ou vão operar com um cirurgião, que elas se sentem mais seguras e confiantes, independente de todos os outros critérios. Não escolham as cirurgias baseadas em modinhas, baseadas em preço, principalmente. Isso é uma das grandes armadilhas, vou fazer no lugar mais barato. Por quê? Cirurgia é um processo muito sério. E no momento que você escolhe a pessoa para fazer a sua cirurgia, você tem que entregar a sua vida na mão dessa pessoa. E para você fazer isso, você tem que fazer uma avaliação e uma seleção rigorosa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo informativo para vocês que têm dúvidas sobre pós-operatório. Se você tem alguma dúvida específica, coloque aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. E em breve eu trago mais conteúdos aqui sobre cirurgia plástica. Um abraço e até o próximo vídeo.